E eu quero começar exatamente citando o começo desse livro. O tema de hoje, naturalmente, tem como propósito, dentro da nossa série, Cristo em Nós, eu falar sobre fonte diária. Cristo é fonte diária. E eu quero começar citando de cara, assim, primeiro, logo no começo do livro, na introdução, eu falo o seguinte: se fosse perguntar a vocês, hoje, você realmente gostaria de estar mais perto de Deus? Eu creio que a resposta seria sim, correto? Espero que sim, quer estar mais perto de Deus. Mas existe algo que é desconfortável que eu quero dividir com vocês. Cada um de nós está exatamente tão perto de Deus quanto escolhemos estar. Portanto, isso depende muito da gente. Não é baseado em nossa rotina, que isso vai definir nossa mais perto do Senhor. Não são nossas circunstâncias, não é a nossa vida do dia a dia, mas a nossa escolha diária, que abre e fecha espaço para estar mais perto de Deus. É uma decisão nossa, é uma decisão minha e sua. E a gente tem que ter isso no coração. O texto base dessa série, e que também é o tema da nossa igreja para esse ano, está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 27, que diz: Cristo em vocês, a esperança da glória. E eu também quero hoje aprofundar um pouquinho mais, citando Mateus capítulo 6, versículo 11, a qual eu vou citar algumas coisas do livro de hoje também. Mateus 6, verso 11, diz o seguinte: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. De cada dia. Nós já começamos falando sobre essa série e falamos algumas coisas interessantes. A primeira vez que eu preguei sobre isso foi no dia que a gente virou o ano, onde eu expliquei sobre o tema Cristo em Nós. Depois, a primeira mensagem sobre isso no mês de janeiro, eu falei sobre Cristo em Nós. Não é discurso espiritual. Alguém lembra o que eu falei? É governo diário. Cristo em nós não é discurso espiritual, é governo diário. E falamos na semana passada, também a outra parte, Cristo em nós, não é um acúmulo espiritual que a gente tem, mas é vida em movimento. É vida em movimento. Então eu falei um pouquinho mais sobre como isso é e acontece na nossa vida no dia a dia. E hoje eu quero aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema. Eu quero falar sobre o seguinte: Cristo em nós não é uma reserva para emergências, mas é fonte para o dia a dia. Eu vou pedir para que você repita comigo: Cristo em nós não é reserva para emergências, é fonte para o dia a dia. Repete a última frase: é fonte para o dia a dia. Mais uma vez, é fonte para o dia a dia. Eu vou falar algumas vezes essa frase durante a mensagem, então você vai repetir comigo, tá bom? Então, Cristo em nós não é reserva para emergências, é fonte para o dia a dia. Amém. Muita gente tenta viver suas vidas baseado em experiências passadas. Todo mundo, a gente é assim. Tivemos experiências com o Senhor no culto, uma experiência com o Senhor no encontro com Deus, uma experiência com o Senhor num retiro, num acampamento, uma experiência com o Senhor em casa, uma experiência marcante que a gente teve em algum momento da nossa história. Tivemos um momento especial, ou seja, a gente está marcado por experiências muito passadas. Mas Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, que eu vou falar nesse livro várias vezes, que a gente tem que pedir ao Senhor o pão de hoje. É o pão de hoje, não é o pão acumulado, não é o pão de ontem, é o de hoje. E ontem eu tive uma experiência muito forte com o Senhor. Estava lendo o Trau, que estava baseado em João capítulo 15. E eu gosto de ler a palavra do Senhor e fazer perguntas para o Senhor e procurar em Deus respostas. Procurar em Deus e encontrar no texto bíblico algumas respostas. E ontem, enquanto eu lia João capítulo 15, hoje é o 16, né? Mas ontem foi o de 15, no versículo 7, versículo 16, me chamaram muita atenção, porque falam o seguinte: Jesus disse: peçam o que quiserem e lhes será concedido. E eu fiz aquela pergunta básica para o Senhor: tudo mesmo? Jesus disse: peçam o que vocês quiserem
e lhe será concedido. E eu fui profundo nesse aspecto com o Senhor. Senhor, eu quero saber se tudo, que é tudo mesmo. O que o Senhor quer dizer com tudo? Qual é a sua intenção de falar tudo? Porque eu confesso, eu falei assim, Senhor, eu já pedi várias coisas para o Senhor. E a maioria delas sem respostas. Já passaram por isso também ou não? Quem aqui é muito crente que diz, já orei e Deus não respondeu? Você também é assim ou não? Ou quem é perfeito que ora e Deus responde todas as suas orações? Aqui, tem alguém aqui, você ou não? Pois é. E agora, quando eu comecei a ler esse texto um pouquinho mais a fundo, ler o capítulo 15, em especial nessa parte de Jesus falando sobre permanecer nele, Jesus mexeu muito comigo uma coisa muito séria. Ele diz o seguinte, Jesus ele não está, quando disse isso, dizendo o segredo para ter respostas automáticas. Jesus está revelando algo que é essencial para a gente. As respostas às nossas orações nascem de um lugar específico. E eu fiquei pensando, Senhor, mas o que significa isso na prática? Porque Jesus está dizendo, se você quer ter resposta à sua oração, você precisa permanecer nele. E precisa permitir que a palavra dele permaneça em você. Quando a gente permanece nele, a palavra dele permanece em nós, tudo que a gente pediu, o Senhor vai conceder. Então o problema está em permanecer. Então a dificuldade nossa está em permitir com que a palavra dele entre em nós e mova nossas vidas. Então, a minha pergunta para o Senhor, Senhor, então o que está faltando em mim? Porque eu faço tudo certinho. Eu tento ser certinho com o Senhor. Orar, ler minha Bíblia, fazer minhas devocionais, adorar ao Senhor. Eu gosto de ouvir cânticos, repetir. Às vezes eu repito demais o mesmo cântico, é tudo a mesma coisa, para tentar estar sempre ligado e conectado com o Senhor. Mas por que será que mesmo assim, muitas das minhas orações não têm resposta? Porque muitas das minhas orações ainda parece que não tocou o coração de Deus e não teve resposta para mim. E eu comecei a falar com o Senhor sobre esse assunto. Eu comecei a entender que permanecer diante do Senhor não é um pré-requisito para responder às nossas orações. Mas o permanecer é um lugar onde nossos pedidos vão sendo ajustados à vontade de Deus. É permanecendo em Jesus diariamente, é na comunhão com Ele, é nesse lugar que surgirá os pedidos de oração, que Ele responderá, porque não serão mais como eu quero. Vai ser como Ele quer. O que Jesus está me ensinando é que pedidos que nascem desse lugar de permanência com o Senhor não são pedidos egoístas, não são pedidos por ansiosos, não são desconectados da vontade de Deus. Na verdade, não é só orar quando você precisa, na verdade, não é só consultar a Deus para poder Ele atender o seu pedido, não é só você decidir tudo antes e depois pedir ao Senhor que Deus abençoe, mas significa algo a mais. O permanecer ligado e conectado com o Senhor Jesus vai fazer com que as minhas orações sejam mais parecidas com as orações dele para com o Pai. Portanto, a minha oração, a oração que Deus vai responder, não é aquela que tem a ver com o meu coração, tem a ver com as minhas ansiedades, com os meus desejos, porque isso é muito carnal, é muito humano, mas tem a ver com que quanto mais eu estou permanecendo nele, conectado com Ele, mas a minha oração não vai vir do céu, vai vir porque está alinhado com a vontade dEle. E isso começa a mudar o entendimento sobre a promessa que Jesus disse. A permanência, queridos, é um lugar estratégico para todos nós, se queremos que Deus responda nossas orações. Isso é muito mais do que um esforço nosso. É uma decisão diária de não desistir de Deus. É uma decisão diária de querer permanecer com o Senhor, independente das circunstâncias. É uma decisão diária de você estar com o Senhor, mesmo que Deus não responda às suas orações. É uma decisão diária de estar focado no Senhor, mesmo que as coisas não aconteçam como a gente espera. É uma decisão de dizer, Senhor, eu estou contigo.
Mesmo que eu não queira orar mais, mesmo que eu não tenha vontade de orar porque eu não estou legal, mesmo que eu não queira ler a Bíblia porque eu não estou com vontade, mas eu vou lutar para estar com o Senhor, porque eu sei que é o seu lugar, que o Senhor quer mexer na minha vida. Por isso que eu falo que a oração, ela transforma a gente, porque a gente entende que na comunhão com Ele, a gente começa a deixar o nosso eu para baixo e começa a entender qual é a vontade dEle. A minha oração não vai ser aquilo que eu quero, vai ser aquilo que Ele quer que eu queira. Isso é tudo. Quando permanecemos em Cristo e na Sua palavra permanece em nós, a oração deixa de ser uma tentativa para conquistar a Deus, deixa de ser uma tentativa para convencer o Senhor e passa a ser uma consequência de um relacionamento ligado e conectado com o Senhor Jesus. É desse lugar estratégico que as respostas surgem. A oração é o meio para a gente estar mais conectado com o Senhor. Leia a Bíblia para a gente estar alinhado à vontade e coração de Deus. Permanecer a tudo isso. A gente pode ter uma vida difícil. A gente pode ter uma vida corrida. A gente pode ter uma vida onde a gente perde vontade de orar, de fazer tantas coisas para Deus. A gente vive numa loucura nesse país, com tantas preocupações, tantas ansiedades, é conta chegando, é preocupação com o trabalho, é preocupação se semana vai ter trabalho, se não vai ter trabalho, são tantas preocupações. Mas independente do que a gente está vivendo, a gente tem que permanecer no Senhor. Porque quando isso acontece, a gente está começando a estar alinhado ao coração de Jesus. E quando isso acontece, a gente vai começar a perceber algumas orações sendo respondidas da parte do Senhor. E mesmo que Ele não responda como a gente espera, a gente vai ver Deus cuidando da gente, mesmo que as respostas não chegaram. Jesus nunca ensinou, queridos, a viver de lembranças espirituais do passado. Jesus sempre ensinou a dependência diária dEle. Aqui está o segredo da oração. A oração, eu falo no livro, a oração não é um recurso para emergências. É o lugar onde a vida ela é sustentada. Cristo em nós, não é reserva para emergências, é o quê? Então, baseado nisso, eu vou repetir o esquema que eu estou fazendo durante as mensagens anteriores. Estou buscando respostas e responder as perguntas que eu fiz, né? E eu quero compartilhar com vocês hoje 3 perguntas e buscando ter resposta para poder dividir com vocês nessa noite. Primeira pergunta que eu quero dizer, que eu fiz para mim, que eu fiz para o Senhor Jesus e eu quero fazer com vocês nessa noite. Primeira pergunta, de onde você tem tirado força para viver? De onde você tem tirado força para viver? Todo mundo se alimenta de alguma coisa, não é verdade? Todo mundo. A questão não é se você tem uma fonte. A questão é qual fonte você está usando diariamente. Talvez você tenha tirado força para viver do seu trabalho. Talvez tirado força para viver da sua produtividade. Eu preciso produzir, eu preciso conquistar, eu preciso ganhar. Talvez tirado forças com café, com comida, com Red Bull, etc. Também tira força para viver com uma agenda cheia. Às vezes também com distrações, às vezes também com sonhos, com reconhecimentos. A gente busca ter força para viver e encontrar em várias coisas nesse mundo. A gente corre atrás disso. Mas tudo isso faz o corpo funcionar, é verdade. Isso faz o corpo estar ativo. Isso faz a mente estar ligada, conectada no dia a dia. Alguns têm 100% tá ligado, outros têm 200% ligado, outros têm 500% ligado. Você conhece alguém que é agitadíssimo? Eu conheço alguém em casa que já nasce, já acorda, já 200 por hora. Enquanto eu estou nos 50, ela está no já 200, já assim. A gente é assim. Mas Jesus respondendo para o diabo, disse alguma coisa muito significativa. Ele disse lá em Mateus capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus me ensina aqui, que o problema não é o pão físico. O problema não é comer pão francês.
Pão sovado, pão doce, pão judeu. O problema não é o pão. O problema é tentar viver só dele. Eu amo pão. Quem gosta de pão aqui? Meu Deus do céu. O nosso problema, queridos, não é viver só do pão físico. O nosso problema é viver achando que só tem ele na vida. A gente depende dele para tudo. A gente acha que ele é a fonte para tudo na nossa vida. E aí tem um texto da palavra do Senhor que entra em choque comigo. Eu até citei no livro. Jeremias capítulo 2 descreve isso de uma forma muito forte. Olha o que Deus diz no capítulo 2 de Jeremias, que Deus está falando com um povo que não deixou de crer nele, mas falando de um povo que parou de depender dele. Eles continuavam com a religião, indo no templo, com práticas espirituais, com as festas, com as comunhões, sabe, com um tempo de celebração entre eles, mas começaram a buscar segurança em outras coisas, como alianças que eram indevidas, até alianças políticas com outros povos, estratégias humanas para poder sobreviver, às vezes até autossuficiência. Mas olha o que diz Jeremias 2,13. O meu povo me abandonou, a fonte de água viva, e cavou cisternas que não retêm água. Naquele tempo, queridos, a fonte de água viva era água que brotava sozinha. Era água corrente, era água limpa, renovável. Você não precisava produzir, era só acessar aquela água. E aí criou-se a cisterna. Cisterna, por outro lado, era um buraco cavado pelo homem para juntar água da chuva. Dava trabalho, dependia do clima e com o tempo aquilo se rachava, vazava, se contaminava. E Deus aqui, através do profeta, está dizendo o seguinte para a gente: vocês trocaram o que flui naturalmente por algo que vocês mesmos tentam controlar. A cisterna até junta água, mas ela não renova, ela não flui corretamente, ela não sustenta por muito tempo. Hoje muita gente faz a mesma coisa, não abandona Deus oficialmente, crê em Deus, vem na igreja, busca a Deus, mas ele não é mais a fonte da sua própria vida. Você tem todas as fontes e esquece da principal. As outras fontes sustentam o seu dia a dia, mas a fonte verdadeira que vem de Deus sustenta a sua alma, o seu coração. Só Ele faz isso. A sua fonte muitas vezes é o trabalho excessivo, é a produtividade, é o reconhecimento, é dinheiro. Tudo funciona por um tempo, é verdade. Mas chega uma hora que cansa, vaza, seca. E a consequência de alguém que está usando outras fontes somente é não ter mais prazer para orar, é não ter prazer para ler a palavra de Deus, é participar das coisas do Senhor como religioso, mas seu coração está frio, sem expectativas do mover de Deus, sem crer que Deus pode fazer alguma coisa a mais, já desacreditou no poder de Deus, porque você não vê respostas de Deus, porque você não vê Deus agindo na sua vida. Parece que vive de lutas e mais lutas, parece que Deus esqueceu de você, é o seu pensamento. Quem está assim é porque está seco espiritualmente, não está recorrendo à fonte exata. Quando Cristo não é fonte para a gente, a vida vira manutenção constante, e para piorar, ela vira murmuração constante. Cristo em nós não é reserva para emergências, é o quê? Fonte para o dia a dia. Eu escrevi o seguinte no livro: sem oração, a vida com Deus vai perdendo o fôlego, vai perdendo o sentido da vida e vai perdendo a fonte. Segunda pergunta: por que Jesus nos ensinou a pedir pão todos os dias? Por que é importante, o destaque de Jesus é todos os dias? Por que a gente vê na palavra do Senhor várias vezes o todos os dias? Porque a nossa tendência, queridos, natural é tentar viver sem depender de Deus. Pergunta a você:
Quem é aqui que gosta de depender dos outros? Você gosta de depender dos outros? Não. Ninguém gosta de depender dos outros. Ninguém gosta. A gente gosta da ideia de Deus ajudar, de Deus dar uma direção, de Deus trazer uma palavra, mas não gosta da ideia de depender dele o tempo todo. Porque a gente acha que isso é muito radical. A gente acha que isso não é para a gente. A gente acha que a gente vai estar incomodando muito a Deus, que Deus tem mais coisas para se preocupar do que com nossos problemas do dia a dia. Está preocupado mais com as coisas que estão acontecendo na África do que com o que eu vou fazer no mercado. Está preocupado mais com o que está acontecendo no Brasil do que vai acontecer com a minha vida, dirigindo um carro para trabalhar. A gente menospreza Deus, a gente acha que Deus não está preocupado com o nosso dia a dia, com a nossa vida. Interessante que no deserto, Deus, quando conduziu o povo do Egito à terra prometida, Deus ensinou algo tremendo, que é essencial para a gente quando falou sobre o maná. O maná caía todo dia. E Deus dizia, não guarde para o dia seguinte. Não dá para acumular. Certa vez, quando tentaram guardar, no dia seguinte, aquele pão estava embolorado, cheio de bichos. Não tinha como comer mais. E olha o que fala Êxodo capítulo 16, versículo 4. O Senhor, porém, disse a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem as minhas instruções ou não. Ou seja, cada um colhia apenas o necessário para aquele dia. Deus estava ensinando algo que a gente ainda resiste, que relacionamento com Deus não funciona por antecipação. Quem tenta garantir o amanhã espiritualmente acaba vivendo sem Deus hoje. Aí Jesus disse algo tremendo e muito forte em João 6,35. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Ele está falando isso logo depois de fazer a multiplicação dos pães. A multidão foi atrás de Jesus, não porque entendeu quem ele era, mas porque comeu, se satisfez e queria mais. O povo queria mais. Jesus percebe isso e traz um confronto muito forte para aquele povo. Olha o que diz João 6,26. Vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram pão e ficaram satisfeitos. Eles queriam mais pão, gente. Estavam famintos. O povo queria Jesus como fornecedor e não como fonte. Eu acho que a gente muitas vezes é assim. A gente pensa que Deus é apenas aquele ser que vai atender os nossos pedidos. Sempre aquele Deus que vai ter que socorrer quando a gente pede socorro. A gente acha que Deus muitas vezes é aquele ser que vai estar preocupado com minhas coisas no meu dia a dia e vai ter que socorrer a gente em tudo que a gente pede. A gente esquece quem nós somos e quem Ele é. A gente acha que a gente manda em Deus. Mas na verdade é o contrário, né? É Ele que manda e a gente tem que estar sempre disponível para o Senhor. Então Jesus muda o nível da conversa e aprofunda ali diante daquele povo. Ele não oferece mais um milagre, mas Ele revela quem Ele é. Quando Ele diz, eu sou o pão da vida, Ele não está dizendo, eu vou te dar algo hoje, depois você se vira. Ele está dizendo, eu sou aquele que sustenta vocês todos os dias. Todos os dias. Interessante que a cultura naquela época, pão, acho que nem hoje também, pão não é algo de luxo. A não ser que seja aqueles pães tipo Ezequiel, caro, que é ruim, não sei para quem gosta desse tipo de coisa. Aqueles outros lá que é gluten free, esse é horrível esses pães. Fora esses assim que não é bom. Vamos verdade, é bom? Não é bom, gente. Confessa. Quem gosta de pão Ezequiel? Quem gosta de pão aqui? Vocês são anormais. Não é possível que goste de pão assim.
pensa numa coisa ruim. Nem com geleia é bom, gente. Nada. Mas olha só, pão não era algo de luxo. Era o básico, era o essencial, era o alimento diário de todo mundo. Aliás, 40 anos comendo pão e água é muito ruim também. Mas é o que Deus ofereceu. Pão diário. Pão diário. Cristo não veio nos tornar autossuficientes espiritualmente. Ele veio nos manter dependentes dele todos os dias. Por isso que é pão diário, por isso que o maná é diário. Esse é um dos motivos pelos quais ele ensinou na oração do Pai Nosso. Mateus 6,11 diz: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Jesus não está ensinando a buscar coisas, está nos ensinando a buscar um relacionamento diário. Tem um texto da Palavra de Deus que eu até coloquei no livro também, e que talvez seja um dos mais ousados, que eu não sei se a gente faria com naturalidade. Está lá em Provérbios capítulo 30, versículos 7 e 8. Depois você me diz se você faria essa oração também. Olha o que diz Provérbios 30, versículos 7 e 8. Diz o Salomão, diz o seguinte: duas coisas te peço, ó Deus. Não me negues antes que eu morra. Então já começa uma coisa assim meio forte, né? Não me negues isso antes que eu morra. Olha o que diz. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Aqui está legal, fácil. Não quero falsidade nem mentira, beleza. Agora, quero ver essa outra parte. Não me des nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Alguém quer orar isso aqui ou não? Não me dá riqueza e nem pobreza. Aquele negócio assim no casamento, na riqueza, na pobreza, a gente fala até baixinho na hora, né? Essas promessas, a gente é muito amor mesmo, é muito amor. Mas a gente não quer passar dificuldade, não quer passar lutas. Salomão diz: olha, Senhor, não me dá nem pobreza e nem riqueza. Me dá o suficiente. Até ligou o Híria. É tão forte essa palavra. Essa oração, na verdade, é um antídoto contra dois extremos: a soberba e a ansiedade. A soberba quer viver sem depender de Deus. E a ansiedade faz você duvidar de Deus, que Ele vai prover tudo que você precisa. Então, mas quem pede o pão diário encontra o quê? Equilíbrio. Pede o suficiente. E diz o seguinte: eu não tenho tudo, mas o que o Senhor me dá é suficiente. Ou diz o seguinte: eu não controlo amanhã, mas eu confio em quem controla. Tem que ser a minha e a sua oração assim. Pedir pão de hoje significa dizer o seguinte para Deus: Deus, governa a minha agenda hoje, governa minhas decisões hoje, governa minhas reações hoje. Cristo em nós, como fonte diária, significa que eu não decido primeiro para depois orar. Eu oro para depois decidir. Se a gente entendesse essa verdade. Quando isso não acontece, a gente até funciona, mas está desconectado da fonte que é Jesus. Cristo em nós não é reserva para emergências, Os irmãos estão aqui ou não? Cristo em nós não é reserva para emergência, é fonte para o dia a dia. E terceira e última pergunta, só tenho 9 minutos. Terceira pergunta: como eu sei que a minha fonte secou? Como é que eu sei que a fonte que eu estou usando está seca? Não é quando tudo é errado. É quando Cristo deixa de ser a fonte diária, mesmo com a vida funcionando. Quando Cristo deixa de ser a fonte diária, a primeira coisa que acontece, a vida entra no modo automático.
Olha só, modo automático, queridos, não é algo desorganizado. Você está desconectado da fonte verdadeira, mas talvez você comece o seu dia da seguinte maneira: Senhor, o que está me faltando hoje? O que eu tenho que fazer hoje? Mas quem está conectado à fonte vai fazer uma pergunta diferente no começo da manhã. Vai perguntar: Senhor, o que o Senhor quer formar em mim hoje? O que o Senhor quer fazer através de mim hoje? Porque quando eu estou desconectado de Deus, não estou conectado à fonte, eu vou sempre perguntar: o que eu preciso resolver hoje? Quem já amanhece com esse pensamento, significa que a sua cabeça não está conectada à fonte verdadeira. Você está ligado a outras fontes. Aí olha o que Jesus fala em João 15:5. Eu sou a videira verdadeira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Jesus não está dizendo, falando sobre capacidade, está falando sobre organização ou eficiência. Ele não disse o seguinte: sem mim vocês não conseguem se virar. Ele não disse isso. Ele disse: sem mim vocês não produzem fruto, vocês não conseguem fazer nada. Quando a gente entende essa verdade, entende que Deus está oferecendo para nós algo que é muito mais valoroso, a gente vai começar a pensar diferente no dia. A gente vai parar de ficar com anelo, com as preocupações do dia a dia e ficar mais tranquilo, porque Deus está socorrendo e em paz com a gente, dando paz aos nossos corações. Ele faz algumas coisas interessantes com a gente, quando a gente compreende quando Ele está em nós. A gente às vezes está numa tensão por falta de dinheiro, às vezes tensão por problema de falta de trabalho, às vezes tensão por algum problema na família. E a gente começa a falar com o Senhor: Senhor, eu não estou legal com isso aqui. O que acontece com você automaticamente quando você faz isso e põe isso no coração de verdade, diante do Senhor? Você começa a ter uma paz que você não consegue entender. Você começa a ter uma esperança que você não consegue entender. Você começa a ter uma confiança que Deus vai prover e você não consegue entender isso. Porque a ação de Jesus em nós, muitas vezes, não é lógica. É convicção, isso é fé. A segunda coisa, também quando a gente está com a vida seca, o emocional fica instável. Quando a fonte seca, a gente fica irritado mais rápido. A gente leva para uma bomba maior, não era mais uma gotinha, mas vira uma dinamite na sua casa, quando um conflito vem para você. A paciência encurta e a fé oscila demais durante o dia a dia. A gente antes acreditava, hoje não acredita mais. A gente acredita hoje e amanhã começa a duvidar. Quem vive nesses altos e baixos, talvez sua fonte não esteja muito boa, você está talvez seco espiritualmente. Interessante, olha o que fala Isaías, olha o contraste da gente, Isaías 40, versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Queridos, quando a gente está ligado com o Senhor, conectado com o Senhor, a gente pode até estar cansado em alguns momentos, mas a gente continua esperando no Senhor. A gente continua confiando no Senhor. O desgaste emocional pode vir, a canseira física pode bater. Mas a nossa alma está diferente, nosso coração está diferente. A última coisa, quando a gente percebe que a fonte está seca, a fé vira peso. A pessoa continua indo para a igreja, servindo ao Senhor, participando do GP, orando, mas tudo vira obrigação. Você faz por obrigação, porque é religioso, você faz sem muito prazer, você ora sem estar com vontade de orar, você lê porque você diz que tem que ler, mas você não está com perspectiva de orar, de ler e saber que Deus vai falar com você naquela hora. Quando a fonte seca, gente, as nossas escolhas acabam piorando e consequências acabam sendo maiores em nossas vidas.
Queridos, na verdade, quando a gente está começando a ficar sem a fonte de Jesus, a gente fica alterado emocionalmente, a gente toma decisões equivocadas, a gente compra quando não é para comprar, a gente decide coisas em casa de forma desequilibrada, a gente toma atitudes que não era para tomar atitude correta, sabe? A gente erra, porque a gente está perdendo a fonte essencial para nossas vidas. Cristo, naturalmente, não elimina nosso cansaço físico, mas Ele impede que haja seca espiritual em nossas vidas. Eu queria só encerrar essa palavra dizendo o seguinte para vocês, queridos. Quando eu comecei a me aprofundar mais na comunhão com o Senhor e pude entender umas verdades que são essenciais para mim, e eu divido com vocês, eu até coloquei no livro sobre isso. A gente precisa começar o nosso dia buscando mais a presença de Deus. Eu sei que muitos de vocês, que trabalham muito cedo, saem de madrugada, eu sei que muitos de vocês, até já compartilharam comigo, saem e nem oram, nem lêem a Bíblia, nem buscam o Senhor. Alguns dizem que eu vou fazer isso lendo o carro, vou ouvindo, orando dentro do carro. Ok. Mas quando Jesus ensina, lá em Mateus capítulo 6, que se você quer estar em comunhão comigo, você precisa entrar no quarto secreto. O quarto secreto é o lugar onde você não vai ter distrações. É o lugar onde você vai ter possibilidade de você se distrair com coisas bobas. Então, o quarto secreto não é o seu carro. Você pode e deve orar no carro. Mas você deve estar preocupado com outras coisas dirigindo o carro. Você pode e deve orar quando está dirigindo o carro. Mas isso não é o lugar secreto. E Jesus orientou a gente, se você quer ficar ligado comigo, permanecer em mim e ter resposta às orações, você precisa ter o seu quarto secreto. É um momento com Deus, exclusivo, se possível que seja em casa, sem distrações, sem celular, sem ficar preocupado lá, rolando o feed do celular, do Instagram, mas é focado nele. Ele é fonte para a gente, quando a gente busca a fonte. E a fonte está num momento exclusivo com Ele, não em outros momentos. Não comece o seu dia pensando, preciso resolver esse problema hoje, eu preciso pagar essa conta hoje, eu preciso fazer aquilo. Ele é fonte diária, então é um momento com o Senhor hoje diário. Amanheça na presença de Deus, já acorda, escova o dente primeiro, vai orar, vai escovar o dente pelo menos, mas depois de escovar o dente, vai falar com Deus, vai ler a Bíblia. Mas eu não consigo, se esforça. Por que eu falo isso? Porque quando você volta, passa o dia inteiro trabalhando, à noite você vai voltar, você vai fazer essa oração com o Senhor, como é que está a sua mente? Cansada, exausta, preocupada, como é que vai ser o dia de amanhã? Entenda, fonte é o alimento essencial para o seu dia. Então, quando você tem um momento com o Senhor, tem o seu momento de manhã. Não consigo, eu peço a você, se esforça, eu só consigo à noite, tudo bem. Mas se você tentar de manhã e forçar sua cabeça para isso, você vai ver como é que isso vai mudar a sua história. Sabe por que eu falo isso, queridos? Porque se ele não é de manhã, você já acorda preocupado com as coisas que você tem que fazer no outro dia. E você às vezes só ora, Senhor, me ajuda a resolver esse problema. Senhor, eu tenho que pagar essa conta. Senhor, eu tenho que fazer aquilo. Está preocupado só com o seu dia a dia. Você não está preocupado com Ele. Não está preocupado em estar em comunhão com o Senhor. O segredo que eu aprendi com o Senhor é o seguinte: permanecer é um momento exclusivo que a gente tem com o Senhor, porque é nesse lugar que a gente começa a conhecer o coração do Pai. É nesse lugar que as minhas orações são respondidas. É nesse lugar que eu sou transformado pelo Senhor. É nesse lugar que eu começo a entender a visão de Deus para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para o meu trabalho.
É nesse lugar da palavra, um lugar de oração, lugar de comunhão com o Senhor, que tudo começa a mudar na gente. Porque senão não vai ser Cristo em nós. Vai ser apenas Cristo conosco, que já é bênção. Mas existe algo a mais que Deus quer para a gente. Cristo em nós. Isso é mais do que conosco. O conosco significa que Ele vai caminhar com a gente. Mas em nós significa que a nossa decisão depende da decisão dEle. A gente vai compreender diferente. Durante o dia, gente, tem um momento onde você vai parar. No seu trabalho, no seu almoço, você para um tempo para falar com Deus. Para ler um texto da palavra do Senhor no celular, pode ser. Leia lá a Bíblia. Se alimenta da palavra de Deus. Que a sua mente seja um depósito da palavra de Deus. Porque a hora que você precisar, o depósito está lá. O Espírito Santo vai lembrar o que você leu. O Espírito Santo não lembra aquilo que você não leu, gente. O Espírito Santo não lembra aquilo que você não passou. Ele vai lembrar aquilo que você vivenciou. Jesus disse que o Espírito Santo vai ser dado para ele para lembrar tudo que ele ensinou. Ou seja, tudo que eles aprenderam com Jesus, o Espírito Santo vai lembrar. Falou para os apóstolos, para nós é a mesma coisa. Ele vai nos lembrar tudo que a gente leu. A gente vai nos lembrar aquilo que a gente orou e ele respondeu. E vai lembrar que a gente passou com ele. Cristo em nós, queridos, tem que ter um significado maior para nossas vidas. Precisa fazer sentido para você. Durante o dia, sabe? Durante o dia, para alguns momentos. Você que tem que tomar alguma decisão durante o dia, por favor, antes de tomar uma decisão, ora. Senhor, o Senhor quer que eu faça isso? O Senhor quer que eu faça isso? Senhor, se não for, fecha a porta. Se for, abre essa porta. Mas que o diabo também não abra a porta e me engane. Me dá discernimento espiritual. Durante o dia, ora mais. Você vai perceber como isso vai mudar e transformar a sua vida. Como isso vai mexer com você. Eu vou pedir para o louvor vir para frente. Eu quero dizer uma coisa a vocês, querido, por favor. Deus nunca prometeu para a gente um pão acumulado. Pão velho, pão amanhecido. Ele prometeu o pão de hoje. É o pão fresquinho de hoje. E relacionamento diário hoje. Quando a gente separa momentos com o Senhor, isso muda a gente radicalmente. Relacionamento com Deus, queridos, precisa ser diário. Não pode ser apenas no sábado ou no grupo pequeno. Você ficaria com uma comida apenas 2 vezes por semana? Você aguentaria viver apenas com 2 vezes por semana comendo? Você precisa comer todo dia, não precisa? Mesma coisa com Deus. Se alimentar da palavra do Senhor, da comunhão com o Senhor, isso é diário. Porque Cristo não é uma reserva para emergências. Cristo é fonte para o dia a dia. É para o dia a dia. Dia a dia. Vamos ficar em pé, por favor, queridos. Nós falamos há um tempo atrás que Cristo em nós é governo diário. Isso significa que Ele tem que ter a voz de comando em nossas vidas. Falamos depois que Cristo em nós é vida que precisa fluir todo momento. E hoje falamos que Cristo, Ele é a fonte, é o que sustenta a gente todos os dias. E minha oração, que isso não seja apenas uma palavra que te traga uma informação, mas que na verdade traga consciência que você precisa se posicionar diante de Deus. Porque Deus não quer apenas que a gente seja crentes que ouvem a palavra do Senhor e se acomodam com isso. Existe algo a mais acontecendo. Algo mais acontecendo. Se eu fosse citar o que a gente está vendo que está acontecendo nesse mundo de hoje, eu vou dizer uma coisa a você. Jesus está voltando.
Quem é que vai estar ligado para estar pronto? Aquele que permanece nele. Aquele que conhece a forma como ele fala. Aquele que está com o ouvido pronto para ouvir as trombetas do Senhor trocar. Aquele que está ligado com ele. Esse é o grande segredo que Jesus deixou para a gente. Feche os seus olhos. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor a vida dos teus povos nessa hora. A família da fé está aqui, Senhor. Nós cremos em Ti. Mas muitas vezes, Pai, passamos lutas porque nossas orações às vezes são tão egoístas. Nossas orações são tão voltadas para nós mesmos. E às vezes nos frustramos porque o Senhor não responde como a gente espera. Nos perdoe, Senhor, porque às vezes nós temos consciência, temos entendimento, mas não colocamos em prática o que o Senhor nos ensina. Pedimos que o Senhor, de uma forma muito especial, abra o nosso entendimento, abra nossa mente, para compreender a vontade do Senhor para nós. Que o Senhor espere de nós que a gente permaneça em Ti, conectado com o Senhor. Que a gente permita que a Tua palavra transforme nossas vidas. E isso venha a nos levar a um lugar cada vez mais secreto na Tua presença, onde a gente consiga entender o tipo de oração que o Senhor espera que a gente faça. Nos ajuda a orar como convém ao Senhor. Nos ajuda a buscar ao Senhor como o Senhor espera que a gente busque. E nos ajuda, Senhor, a viver com a verdade de que o Senhor não está apenas conosco, mas o Senhor está em nós. E isso precisa mudar a nossa forma de enxergar a vida. Isso precisa mudar a nossa forma de olhar para a vida. Em nome de Jesus, Pai, abrimos nosso coração para nos voltar ao Senhor e agradecer porque Tu és a fonte que sustenta, que alimenta, que supre, que nutre nossas vidas. Que a gente volte o coração sempre para o Senhor assim. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.